Livro Enraizado, de Benjamin Liebscher, capítulo 12. É uma bagunça, mas funciona. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmos 133, versículo 1. Recebi um telefonema de uma pessoa conhecida do ministério e ela disse: Benny, quero alertar você. Eu e meu esposo estamos nos separando. Depois de passar o choque, perguntei: e com quem vocês têm conversado sobre seu casamento? Ninguém. Vocês não conversaram com ninguém sobre a situação do seu casamento? Não se encontraram com ninguém para falar sobre o que estão passando? Não conversamos. Ela então começou a descrever alguns dos problemas que estavam enfrentando e concluiu: nós tentamos o nosso melhor, mas não foi o suficiente. Não está funcionando. Quando desliguei o telefone, não pude deixar de relacionar o que ele disse sobre tentar o melhor deles com meu próprio casamento. Pensei: se eu tivesse tentado apenas o meu melhor em meu casamento, não acho que teria durado. Não tenho certeza se estaríamos juntos hoje e se eu tivesse tentado apenas o meu melhor, porque o meu melhor não é suficiente. Deus não exige apenas o meu melhor. Se eu estiver diante de Deus, Ele me perguntar: o que aconteceu com o seu casamento? Eu não vou conseguir dizer: bem, eu fiz o meu melhor, não deu certo. Ele então irá dizer: eu não pedi que desse apenas o seu melhor, pedi que você fosse até outras pessoas e trouxesse o melhor delas para dentro do seu casamento. Não existe nenhuma área da minha vida que seja saudável e frutífera sem ter o melhor de outras pessoas derramado nela. A saúde em meu casamento se deve ao fato de termos feito o nosso melhor e por termos trazido o melhor das pessoas de nossa comunidade para dentro dele. Todas as áreas frutíferas em minha vida, finanças, criação de filhos, liderança e ministério, são áreas em que observei a sabedoria e a força na vida de pessoas da nossa comunidade e apliquei isso na minha vida. Estas áreas têm sido tocadas e influenciadas por outras pessoas. Força. Provérbios 13:20 diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Não se encontra força no isolamento. Isto é encontrado na comunidade. É simplesmente trágico como muitas pessoas do corpo de Cristo estão falhando em áreas de suas vidas por tentarem fazer tudo sozinhas e perderem a força que existe nas pessoas ao redor delas. Um amigo uma vez me explicou que sua família estava passando por uma situação bastante complicada financeiramente. Estamos quase perdendo nossa casa, admitiu ele. Há quanto tempo você tem enfrentado dificuldades nessa área? Perguntei. 2 anos. 2 anos? Com quem você conversou sobre isso? Bem, ninguém. Ele admitiu. Achamos que deveríamos resolver sozinhos. Meu coração ficou pesado por essa família e sua situação. Eu disse: descobri que há poucas coisas na vida nós deveríamos resolver sozinhos. Certamente eu não tentei entender de finanças por mim mesmo. Existem pessoas colocadas por Deus em minha vida que são cheias de sabedoria por esta área. Elas me dão conselhos sábios sobre dinheiros que são adquiridos, não só por revelação divina, mas por anos de vitórias e derrotas. Quando eu as procuro e submeto-lhes as minhas finanças, a força deles se torna minha força. Quando me desconecto deles, desconecto-me da força que Deus me deu. Da força que Deus quer me dar. Descobri que há poucas coisas na vida nós deveríamos resolver sozinhos. Quando caminhamos com os sábios, ganhamos a força da sabedoria deles. Não devemos resolver as coisas sozinhos. Quando nos vemos atolados até o pescoço, o que acontece com bastante frequência no processo de Deus para o nosso crescimento, precisamos saber que a força, a sabedoria e a graça que Deus quer nos dar provavelmente virá quando nos humilharmos e buscarmos a ajuda das pessoas em nossa comunidade. Por isso,
Eu tomo duas atitudes quando me encontro em dificuldades. Eu busco ao Senhor e imediatamente entro em contato com alguém que esteja mais à frente na caminhada e pergunto: o que você acha? Preciso da sua força e sabedoria. Por diversas vezes, os conselhos sábios da minha comunidade me ajudaram a navegar em águas profundas. Segurança. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, depois de Jesus, descreveu vários provérbios sobre a importância da comunidade. Uma das situações que ele reitera é que encontramos segurança quando acessamos a sabedoria da nossa comunidade. Provérbios 11, versículo 4 diz: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 15, 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbio 24, 6 diz: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A diferença entre tomar decisões a sós ou em comunidade é grande. De acordo com o livro de Provérbios, decisões tomadas quando há muitos conselheiros são seguras. Decisões tomadas fora deste contexto não são. Somos chamados a tomar decisões em comunidade. O desafio, porém, é que isto irá requerer humildade e submissão. É preciso humildade para pedir conselho a outras pessoas. Humildade que talvez surja mais facilmente quando se é jovem e inexperiente, mas que fica cada vez mais difícil com o passar dos anos e por nos sentirmos mais pressionados a saber resolver tudo. Como mencionei no capítulo 2, eu servi como supervisor na escola de ministério por alguns anos quando tinha um pouco mais de 20 anos. A única posição que eu havia ocupado antes disso era a de pastor de juventude. De repente, eu estava sendo chamado a aconselhar adultos com o dobro da minha idade. Muitos de meus estudantes estavam lidando com situações muito além do meu alcance. E por muito tempo eu me senti desamparado. Durante um atendimento, enquanto aconselhava uma senhora que estava casada há anos, percebi que não fazia ideia do que dizer a ela. Desesperado, perguntei: pode esperar um minutinho? Saí da sala e cruzei o campus correndo até a sala do pastor da família da igreja, Danny Siegel. Descrevi a situação da mulher e perguntei a ele: o que faço? Depois que Danny me guiou por vários passos para aconselhá-la, corri de volta à sala onde ela pacientemente estava esperando por mim, talvez achando que eu estivesse no banheiro por um longo tempo. Então continuei e repassei a sabedoria que tinha adquirido com Danny, sem mencionar que havia saído para buscar algo que eu não tinha 15 minutos atrás. Perdi as contas de quantas vezes ao longo desses anos corri até os meus líderes com esses tipos de pergunta. Nesse período completei 30 anos e comecei a pensar que não queria mais fazer essas perguntas. Fazer perguntas, eu raciocinava, faz parecer que eu não sei o que estou fazendo. Meninos fazem perguntas. Disse a mim mesmo: não, líderes experientes. Mas assim que percebi esse pensamento, decidi intencionalmente continuar a perguntar, continuar me humilhando e estar disposto a parecer que eu não sabia o que estava fazendo. Porque a verdade é que eu ainda não sei o que estou fazendo. Tive que resistir à pressão de que eu deveria saber tudo com 30 anos e optei por ficar agarrado à minha humildade, deixando a comunidade ditar o ritmo. Além da humildade de pedir conselhos, devemos submetermos-nos a estes quando os recebemos. Para mim, uma das maiores áreas em que preciso trabalhar essa submissão é a de permitir que a comunidade teste, julgue e meça o que eu tenho ouvido de Deus. Um valor fundamental para mim é que, para tomarmos decisões em comunidade, precisamos praticar o ouvir a Deus juntos. As Escrituras são claras quando nos dizem que, quando ouvimos Deus falar, devemos dividir esta informação com outros e permitir que eles julguem o que ouvimos. Vê 1 Coríntios 14, versículo 29. Então tem uma pessoa com quem divido que tem ouvido de Deus e pergunto: o que você acha? É de Deus isto? Estou ouvindo certo? Conforme eu dividia o que tinha ouvido e sentido com os líderes e com a comunidade, descobria que geralmente não era o que eu ouvia que poderia estar errado,
mas era saber o tempo certo de agir. Como disse antes, tudo parece andar muito devagar para mim, e definitivamente não gostava de ouvir alguém dizer: não é o momento certo para isso. Normalmente, eu já teria organizado todo um plano em função do que tinha ouvido, e estaria pronto para agir imediatamente. Então, é difícil submeter-me a outros em minha vida e ter que acionar os freios. Mas eu faço por duas razões. Primeira, eu vejo muitas pessoas que não submetem aos outros cristãos o que pensam ter ouvido de Deus, que resolvem todas as coisas sem ajuda e que tomam uma decisão perigosa atrás da outra. Segunda, alguém me disse anos atrás que um dos maiores testes da minha vida seria não passar adiante de Deus. Descobri que a comunidade é que me segura para não disparar na frente. Vez após vez, vejo que Salomão disse é verdade, que decisões tomadas em comunidade são seguras, decisões tomadas em isolamentos não são. Não estou dizendo que é fácil ajustar meu ritmo para caminhar em comunidade, pois em minha mente a comunidade é lenta. Eu sempre acho que deveríamos estar indo mais rápido do que estamos. Mas vez após vez eu percebo que quando permito que minha comunidade dite o ritmo às minhas decisões, eu chego no tempo certo nas coisas que Deus está fazendo. A voz de Deus. As Escrituras mostram claramente que Deus fala através das pessoas. Como mencionei antes, Ele obviamente fala através das Escrituras e fala conosco individualmente. Mas Deus também fala através das pessoas. Isso significa que Ele falava através da comunidade. Então, quando nos desconectamos da comunidade, estamos desconectando-nos de uma das formas com as quais Deus fala conosco. Ocasionalmente, pessoas me dirão: Deus está em silêncio comigo agora. Eu as desafiarei com relação a isso. Ele não está em silêncio, direi. Ele está falando através de uma pessoa com quem você não está conectado. Muito frequentemente, Deus coloca sua voz na boca dessa pessoa, então requer que você se relacione com ela para então ouvi-lo. A parte difícil é que todas as pessoas que Deus usa são imperfeitas. Isso me confundiu por um tempo. Eu queria que Deus falasse apenas através de pessoas que tivessem um caráter perfeito, grandes atitudes, habilidades de comunicação fenomenais e todas as informações corretas. Mas o Senhor não faz assim. A mensagem geralmente vem por um mensageiro não tão qualificado assim, na minha opinião. Houve um tempo em minha vida em que eu tive conversas bem difíceis com 3 pessoas, uma da igreja e 2 de fora, em um período de aproximadamente 1 mês. Cada uma dessas pessoas se pendurou em mim com uma lista de roupas sujas. A maior parte do que diziam era incorreto e baseado em informações erradas. Eu senti que tudo foi entregue a mim com uma atitude errada. O problema é que, conforme eu ouvia, podia perceber o Senhor falando em algumas coisas que elas diziam. Isso realmente me irritou. Fui até o Senhor e disse: Deus, não estou gostando do modo como estas pessoas se achegam a mim. Acho que eles estão errados em muitas coisas. Então, por que eu estou ouvindo o Senhor falar através delas? Por que o Senhor está falando comigo através dessas pessoas grosseiras? Basicamente, o Senhor me disse: Benny, eu estou dando a você a oportunidade de se humilhar e ouvir minha voz através de outras pessoas ou de desconsiderar tudo por não gostar do modo como a mensagem foi entregue. É incrível a quantidade de vezes que desconsideramos a voz de Deus por não gostarmos das pessoas imperfeitas que Ele está usando para falar. Nós precisamos conseguir ouvir as pessoas, mesmo quando elas não estão inteiramente corretas ou quando vêm com uma atitude errada. A verdade é que nenhum de nós é perfeito e nenhum de nós sabe comunicar-se perfeitamente. Todos nós crescemos em ambientes diferentes. Se você cresceu em um ambiente que evitava conflitos, aprendeu a internalizar as emoções até que não conseguisse mais aguentar, então depois de explodir você voltava a internalizar tudo. Se cresceu em outros lares, a falta de conflitos poderia significar que você não se importava com relacionamentos. Em comunidade, especialmente nos casamentos, descobrimos que os diferentes tipos de comunicação que aprendemos são todos falhos e facilmente mal compreendidos. É por isso que a humildade
é essencial para a comunidade e porque devemos ser capazes de ouvir atentamente. Pontos cegos. O livro de Provérbios está repleto das palavras reprovar, repreender e instruir. A habilidade de ouvir e receber esses ensinamentos em sua vida sempre o levará à sabedoria. A inabilidade de recebê-los é tolice. Acolher comentários e correção é absolutamente essencial se quisermos continuar crescendo. No momento em que paramos de receber esses comentários, começamos a estagnar e morremos. Uma das melhores formas de crescer é ouvindo os comentários do que estão à nossa volta. Muitos de nós têm dificuldade em ouvir comentários. Quando alguém nos diz o que vê acontecer em nossas vidas, entramos na defensiva, paramos de ouvir e começamos a elaborar uma lista de desculpas ou argumentos contrários. Sua atitude está errada. Você não tem todas as informações. Não vou ouvir você enquanto estiver ferido. Apenas lhe darei ouvidos quando não estiver mais emocionado ao falar comigo. Se você tivesse mais informações, teria chegado à mesma conclusão que eu cheguei. Então vou informá-lo melhor. Acolher comentários e correção é absolutamente essencial se quisermos continuar crescendo. Se a sua primeira reação aos comentários é de defender-se, desconsiderar ou dar pouca importância, você precisa parar por um segundo. Resistência a comentários significa que você não está atento ou nem mesmo sabe da existência de seus pontos cegos. A única batida de carro na qual me envolvi ocorreu quando estava dirigindo na parte centro-sul de Los Angeles, com 18 anos. Quando estava na faculdade, eu ia até Los Angeles umas 2 vezes por mês para servir em um ministério que fazia escola dominical na calçada para crianças. Foi um tempo poderoso que me possibilitou ver Deus tocando a vida das pessoas e eu passei a amar essas crianças. Uma vez, quando meus pais vieram me visitar, eu quis mostrar-lhe o bairro onde ministrava aquelas crianças incríveis. Quando eu estava dirigindo no trânsito dessa cidade grande, Los Angeles, que não era nada parecido com o que eu estava acostumado, a cidadezinha onde cresci, olhei pelo retrovisor, mas não virei a cabeça para olhar por cima do ombro e checar o ponto cego antes de mudar de faixa. De repente, vi que havia um carro bem onde eu desejava ir. Então virei de volta para a minha faixa e acabei entrando na traseira do carro que estava à minha frente. Todos nós temos pontos cegos. Deus não nos deu uma visão 360 graus em nossas vidas. Mas não é apenas Deus que revela as áreas que precisamos enxergar. Sabe quem mais consegue ver seus pontos cegos? A comunidade. Pessoas em nossas vidas conseguem ver o que nós não conseguimos e nós precisamos ser humildes o bastante para ouvir quando elas dizem o que vem em nós. Não estou dizendo que todas as pessoas ao seu redor possam ter permissão para trazer correção ou opinião para a sua vida. As pessoas a quem você frequentemente dá ouvidos devem ser confiáveis. Mas estou dizendo que você deve ter pessoas do seu círculo de amizade checando seus pontos cegos e avisando sobre o que estão vendo. No começo do meu ministério como líder, observei cristãos que amavam o Senhor, ouviam claramente sua voz em algumas áreas e eram extremamente bem dotados espiritualmente. Mas mesmo assim, não tomavam boas decisões em suas vidas. Notei que a maioria delas era isolada e carente de relacionamentos saudáveis com outros cristãos. Eu pensava, mas por que isso é um problema? Como essas pessoas conseguem ouvir diretamente de Deus sobre seus problemas? Eu estava confuso com isso, então procurei um pai espiritual e perguntei: por que Deus não fala com essas pessoas e diz: pare de agir dessa forma, por favor? Ele disse: Deus não passa por cima do discipulado só porque não queremos estar em um. Ele então explicou que Deus instruiu a todos nós para que tenhamos relacionamentos com pessoas que possam ministrar em nossas vidas, lançando desafios e encorajando-nos, isto é, discipular de forma prática. Não podemos ter vidas isoladas e esperar que Deus fale conosco separadamente das outras pessoas. Se não estabelecermos nossa vida de modo a ouvir os que estão à nossa volta, perderemos algo que Deus está tentando nos dizer. Você pode ouvir a Deus de forma profunda em várias áreas de sua vida, mas há algumas áreas nas quais Ele fará apenas através da comunidade. Só porque você não gosta dessa forma,
não significa que Deus irá ignorar isso para falar com você nessa área. Coragem. Uma das principais batalhas que os cristãos enfrentam é o desencorajamento. O inimigo sabe que será preciso muita coragem para fazermos o que Deus nos pediu para fazer e para nos tornarmos quem Ele nos chamou para ser. Se você olhar para as áreas de sua vida em que enfrenta mais desencorajamento, é provável que estas sejam áreas relacionadas com o seu chamado e o seu propósito em Deus. Estou convencido de que temos um enorme déficit de coragem na igreja e que continuamos tentando preencher com mais informações e ensinamentos. Eu quero falar para as pessoas: você não precisa aprender mais, só precisa de coragem para fazer o que Deus chamou a fazer. Coragem é algo que você precisa buscar. Ela não virá até você. Você precisa estabelecer a sua vida de modo a ser encorajado. E uma das principais formas de receber coragem é através da comunidade. Não é a única forma, mas é uma das principais. Por todas as escrituras, vemos momentos fundamentais onde uma pessoa inspira coragem a outra e habilita essa pessoa a cumprir um desígnio de Deus antes que Josué liderasse o povo até a terra prometida. Deus instruiu Moisés dizendo: portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o. Paulo encorajou líderes individuais como Timóteo e também igrejas que ele supervisionava. Aos romanos, Paulo disse: anseio vê-los para que eu e vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Romanos 1, versículo do 11 ao 12. É em comunidade que encontramos coragem. Você não precisa aprender mais, só precisa de coragem para fazer o que Deus o chamou para fazer. A história de Esther é provavelmente uma das histórias mais encorajadoras da Bíblia. Frequentemente destacamos sua brava declaração: se eu tiver que morrer, morrerei. Imaginamos que ela chegou a esse momento desacompanhada. Mas não é assim que a história acontece. A história de Esther é também sobre Mardoqueu, seu primo, que a adotou como filha e foi como pai para ela no processo de torná-la candidata à rainha da Pérsia. Quando ela soube que os judeus estavam para ser massacrados, confrontou Esther com o mandato de sua vida. Mardoqueu deu à Ata também uma cópia do decreto que falava do extermínio, que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor de seu povo. Esther 4, versículo 8. A reação inicial de Esther à mensagem de Mardoqueu não foi: tudo bem, eu vou falar com o rei. Ao contrário, ela disse: se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, serei morta. Mardoqueu respondeu com uma declaração, que é uma de nossas frases favoritas: para um momento como este. Verso 14. Entretanto, assim como a valente declaração de Esther, nós normalmente nos esquecemos de deixar contextualizadas as palavras de Mardoqueu. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther 4, versículo do 12 ao 14. Mardoqueu não passou a mão na cabeça de Esther. Ele a confrontou com a escolha difícil e disse: é isso, faça algo ou morra. E se esse for o seu destino? Ele a chamou para a coragem. Esther encontrou coragem para fazer o que havia sido chamada a fazer. Apenas depois que foi confrontada por Mardoqueu, não haveria Esther sem Mardoqueu. Ela não teria tido coragem de cumprir seu chamado se não fosse por ele. Precisamos deste tipo de encorajamento. Deus nos chama a fazer coisas impossíveis. Algumas dessas coisas impossíveis são batalhas internas em nosso caráter e que parecem intransponíveis. Sentimos-nos impotentes para vencer nossas próprias fraquezas, quanto mais para enfrentar inimigos externos.
É por isso que precisamos de pessoas que declarem coragem em nossas vidas, dizendo: você tem o que precisa. Você consegue fazer o que Deus chamou para fazer. Você pode se tornar aquilo que Deus chamou para ser. Estamos com você, orando por você. Quando você se desconecta da comunidade, desconecta-se de uma grande fonte de coragem que irá precisar para cumprir o que Deus chamou a fazer. Esther encontrou a coragem que precisava, pois estava conectada à comunidade. Josué, Davi, Ruth, Timóteo e inúmeros outros encontraram a coragem que necessitavam quando estavam conectados à comunidade. A comunidade é onde também você encontrará a coragem que precisa. Cobertura. Atos 13, do 1 ao 4, nos conta sobre Saulo, Paulo e Barnabé sendo enviados em sua primeira viagem missionária. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra o que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Paulo encontrou Deus de diversas formas dramáticas e escreveu grande parte do Novo Testamento. Ele tinha um relacionamento com Jesus. Você pode pensar que o Espírito Santo enviaria Paulo falando com ele. Em vez disso, foi enviado através da comunidade. A igreja de Antioquia orou e jejuou, impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé e enviou-os. Mas a frase imediatamente a seguir diz: enviados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé através da comunidade. Quando me encontro com jovens líderes, uma das coisas que mais me interessa descobrir é: quem o enviou? Você está debaixo de quem? Quem pode dizer não a você? Quem pode puxar as suas rédeas? Quem pode opinar em sua vida? Não por lhe pagar um salário, mas por você ter pedido que desse sua opinião. Se não puderem me dizer quem os enviou, então em minha mente eles não estão seguros. O Espírito Santo não mudou a forma como age. Ele pretende chamar, capacitar e enviar a cada um de nós para sermos testemunhas do Evangelho através da comunidade. Ele libera sua voz, sua graça, sua proteção e sua coragem a nós através da comunidade. Nosso sistema de raízes simplesmente não irá crescer e sustentar frutos duradouros, a não ser que nossas raízes estejam profundamente plantadas e sugando vida na comunidade. Deus te abençoe. Te encontro na próxima leitura.